Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo, você vai aprender como e quando usar o hook useMemo. Você vai entender também a diferença entre os hooks useCallback e useMemo, já que muitos se confundem e não sabem quando usar cada um deles. Para exemplificar de maneira prática, vamos criar uma calculadora simples que faz apenas soma para aplicar o hook useMemo. Se você gostou do tema deste vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. O hook useCallback recebe como argumentos uma função de callback e uma rede de dependências. Ele é utilizado para memorizar funções. Portanto, o principal uso do hook useCallback é para evitar renderizações desnecessárias. Um grande exemplo é o de evitar renderizar componentes que não sofreram alterações, ou seja, renderizar componentes desnecessariamente. Se quiser mais detalhes sobre o hook useCallback, você pode conferir neste outro vídeo feito pelo canal. O link está logo acima. O hook useMemo recebe como argumentos uma função create e uma rede de dependências. Possui uma assinatura semelhante, mas funciona de maneira diferente. O hook useMemo é utilizado para memorizar valores, ao contrário do useCallback, que armazena em memória a instância da função fornecida. useMemo chama a função fornecida e armazena em memória o seu resultado. Em outras palavras, useMemo armazena em memória um valor calculado. Para fazer isso, as dependências são checadas para verificar se sofreram alterações desde a última renderização. Se sofrer alterações, a função é executada e um novo valor é retornado. Se não, simplesmente retorna o resultado armazenado em memória da última execução. Isso é útil quando o cálculo requer recursos significativos que levam tempo e não queremos repeti-lo a cada nova renderização. Portanto, o principal uso do hook useMemo é para evitar processamento desnecessário. Alguns exemplos são gráficos altamente interativos, planilhas, animações, etc., que podem levar uma quantidade substancial de tempo ao renderizar. Agora, para entender na prática, vamos criar uma calculadora simples que faz apenas soma para explicar o uso do hook useMemo. Então, vamos programar. A nossa calculadora vai ter duas caixas de texto para a entrada dos valores que serão somados e um botão para executar a soma. Para começar, vamos criar as variáveis e a função de soma. Eu criei a variável total, que vai ser usada para armazenar o resultado da soma. Ela é iniciada com 0 quando o aplicativo é executado pela primeira vez. A função setTotal vai ser usada para alterar o valor que está armazenado na variável total. As variáveis x e y vão armazenar os valores que serão somados, e as funções setX e setY serão usadas para alterar seus valores. Essas variáveis x e y serão iniciadas com o valor 1. Em seguida, cria a função que vai ser responsável por somar os valores, chamada de SumValues. Essa função recebe os valores como parâmetros, executa a soma e retorna o resultado. Agora vamos criar as duas caixas de texto para a entrada dos valores e o botão para realizar a soma. Eu utilizei o componente TextInput para criar a caixa de texto. Neste componente, eu usei a prop
onChangeText e passei uma função que vai receber o valor digitado pelo usuário. No corpo dessa função, usei um operador ternário para checar o tamanho do valor recebido. Se o tamanho for zero, significa que não tem valor na caixa de texto, então armazena zero na variável x, usando a função setX. Se não for tamanho zero, o valor inteiro digitado vai ser armazenado na variável x, usando também a função setX. A propValue é utilizada para apresentar na caixa de texto o valor atual que está armazenado na variável x. Como os valores digitados devem ser numéricos, utilizei a propKeyboardType para utilizar o teclado numérico. A mesma lógica se aplica à segunda caixa de texto para o valor y. Acrescentei também o componente text para apresentar o resultado da soma, que está armazenado na variável total. Logo abaixo, incluí o componente button. Na própria onPress desse componente, eu passei uma função que será executada quando o usuário clicar no botão. Essa função vai realizar a soma através da função SumValues. O valor retornado será atribuído à variável total através da função setTotal. Então, quando o usuário clicar no botão, a soma será realizada e o estado da variável total vai mudar. Quando isso acontecer, o componente será renderizado novamente. Assim, o componente text apresentará o novo resultado que está na variável total. Com o nosso aplicativo pronto, vamos carregar e testar no emulador. Como pudemos perceber, ao iniciar pela primeira vez o aplicativo, os valores iniciam com 1. Ao clicar no botão, a soma é executada e o resultado 2 é apresentado na tela. Podemos usar qualquer valor e a soma será realizada normalmente. Mas a operação de soma é um processo bem rápido e simples, praticamente instantâneo, que não leva tempo. E para justificar o uso do Hook Use Memo, vamos imaginar que este é um processo demorado, que leva tempo. Para isso, vamos colocar na função SumValues um alerta, indicando que a operação levou 5 segundos. Agora vamos testar novamente no emulador. Note que ao realizar qualquer soma, o alerta será apresentado, indicando que o processamento demorou 5 segundos. Como esse é um tempo considerável e pode impactar o desempenho do aplicativo e a experiência do usuário, precisamos fazer algumas melhorias, sendo que a principal melhoria seria a de evitar processamento desnecessário. Porque se eu tentar realizar uma soma que já foi executada antes, ela será processada novamente, demorando 5 segundos sem necessidade. Note que executando a operação inicial, somando 1 mais 1, demorou 5 segundos de novo. Então, vamos alterar o código para trabalhar com o Hook Use Memo e memorizar os resultados realizados. Primeiro, tive que importar o Hook Use Memo no código para poder utilizá-lo. Em seguida, incluí a função useMemo e no primeiro parâmetro eu passei uma função que vai fazer a chamada da função SumValues. E no segundo parâmetro, um array de dependências, nesse caso, os valores x e y. Assim, os valores x e y serão monitorados. Se um desses valores for diferente, ou seja, mudar, a função SumValues será executada e o valor da operação será memorizado e retornado para armazenar na variável result.
Se os valores x e y forem iguais a alguma operação anterior que já foi executada, então a função SumValues não será executada e o valor que foi memorizado será retornado para armazenar na variável result. E por último, atualizei a prop unpress para não chamar mais a função SumValues. Ao invés disso, para atualizar a variável total, usei a variável result, cujo valor foi retornado pelo hook useMemo. Agora vamos testar no emulador. Note que ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, o alerta de processamento foi apresentado. Isso acontece porque, nesse momento, as variáveis e funções são criadas e os componentes renderizados na tela, incluindo a variável result. Nesse caso, a função SumValues será executada para somar os valores iniciais das variáveis x e y, que correspondem a 1. Como a operação de soma é realizada, o alerta de processamento é emitido e o resultado, cujo valor é 2, será armazenado na variável result. Então, se eu clicar no botão, a prop unpress vai usar o valor da variável result, sem executar novamente a função SumValues. Portanto, eu posso clicar quantas vezes quiser no botão, que o alerta de processamento não será mais apresentado. A função SumValues só será executada novamente se eu mudar um dos valores usados para a soma. Com este exemplo prático, podemos entender quando usar o hook useMemo e como ele é importante para melhorar o desempenho do seu aplicativo. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se estiver interessado em se aprofundar, aprender mais e dominar essa tecnologia, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido até o final. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!